E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu vou ter uma longa jornada aqui para conseguir fazer essa entrega imperial, vamos bater um papo. E como que eu faço para falar sobre as coisas que inundam as minhas timelines aí a respeito do Castanhari? E como que eu falo para falar sobre isso que está rolando de maneira que isso não se torne um vídeo meramente de fofoca e tenha algo útil, instrutivo, que propõe reflexões e que leve vocês a talvez se convidarem a enxergar o mundo de uma outra forma. Eu fiz uma pauta que eu achei legal e que parecem coisas completamente desconexas, mas que levam sim a um lugar. E o quanto a nossa cultura ela luta contra o amor. Nossa cultura ela luta claramente contra o amor. Em primeiro lugar, qual que é a diferença de uma data especial para uma data comercial? Qual é a diferença de uma data especial para uma data comercial? Data especial pode ser uma data que representa alguma coisa muito importante para você. Por exemplo, datas especiais para mim é o primeiro dia em que eu coloquei o meu pé no Japão pela primeira vez, lá em 1996. Data especial para mim é o meu retorno para cá. Quando eu retornei em 2010, entre indas e vindas, eu me coloquei aqui definitivamente. Ao longo da vida a gente vai criando datas especiais, que são datas memoráveis, onde coisas memoráveis aconteceram para nós. E muitas vezes, ao longo da nossa história, ao longo do nosso crescimento, da nossa educação, essas datas especiais elas estão associadas a datas comerciais. Por quê? Porque nessas datas comerciais coisas legais aconteceram que fizeram com que você associasse uma data comercial a uma data especial. Sabe a diferença entre as duas coisas? Uma data comercial é uma data feita para que o comércio venda mais. E eu não sei, eu lembro que tem um vídeo muito velho meu aqui falando da diferença entre um hambúrguer artesanal e um hambúrguer do McDonald's, por exemplo. Então, o modelo de negócio do McDonald's, para que ele seja viável, o que ele tem que fazer? Embora o McDonald's já tenha sido uma coisa muito cara aqui no Brasil, porque a gente sempre foi muito paga-pau de americano, era uma coisa estrangeira, então as pessoas, elas, em determinada década aí de 80, começo dos anos 90, as pessoas elas pagavam mais caro num hambúrguer do McDonald's do que numa refeição completa num restaurante. Bom, por força do interesse da ocasião. O tempo passa, você vai experimentando hambúrgueres de boa qualidade, você vai vendo que o negócio do McDonald's lá não é aquela coisa mais maravilhosa do mundo, embora os molhos sejam. O McDonald's, para sobreviver, ele teve que investir em determinadas coisas. Por exemplo, ponto. Não importa quão caro seja o ponto que o McDonald's vai, mas ele quer o melhor. Qual é o melhor ponto? Onde passa o maior volume de pessoas em horário de pico. Então a pessoa ela passa lá durante o horário de almoço, quando ela está indo embora para casa. Então, assim, se você vê uma avenida grande, por exemplo, você pega a Radial Leste, o McDonald's ele vai estar sentido subúrbio ou sentido centro? Você pode ter 20 McDonald's no caminho da Zona Leste. Os 20 estão no caminho do subúrbio. E aí você fala, puta, como os caras são burros, por que eles não colocam ali do outro lado da rua? Porque também tem carro do outro lado. A pista do outro lado, ela pode estar lotada de manhã, quando as pessoas não querem parar no McDonald's e se pararem vão comprar um café. Agora, quando tá voltando todo mundo para casa cansado, com fome, com preguiça de cozinhar, porque vai demorar para o jantar ficar pronto, e a pessoa não consegue lidar com a fome dela, onde que ela vai parar? No lugar onde mais passam pessoas, e que por acaso ela também está passando, para comprar uma coisa barata e que ela sabe que vai ficar pronto rápido. Então, o McDonald's ele é feito em determinados pilares, e um deles é que eles precisam conseguir concluir a produção do seu hambúrguer num tempo menor do que você leva para pedir. Porque senão o drive-thru ali não fluiria e o caixa também não fluiria. As pessoas ficam esperando, mas ficam esperando por um curto período de tempo. E quando desova ali, vai todas as 5 pessoas que estavam esperando, elas recebem os lanches todas de uma vez. Por quê? Por causa do modelo de negócio que foi criado.
Então, por mais que dê gargalo ali na chapa, a hora que saem todos os hambúrgueres, são 30 segundos ali para fazer cada hambúrguer e você vai conseguir o seu e vai dar uma aliviada. Caso contrário, você teria longas, imensas filas que não acabariam nunca. Ora, um restaurante que consegue soltar um hambúrguer a cada 10 segundos, um hambúrguer que consegue soltar um hambúrguer a cada 10 segundos, ele tem que ter uma estratégia de logística e de produção enorme. Ele não pode ficar sem carne, ele não pode ficar sem batata. Por isso você tem um sistema de logística grandioso e uma produção em longa escala grandiosa. Então o McDonald's ele recebe caixas e mais caixas de hambúrgueres e caixas e mais caixas de batata. E você precisa ter uma grande produção para dar conta disso. O BK ele se orgulha muito de fazer aquele hambúrguer no fogo. O McDonald's ele faz naquela chapa, porque tem aquelas fitas térmicas que prensam e o hambúrguer ele fica pronto em 30 segundos. Se você pensar toda a produção de carne, de moagem, daquele tutano lá e de coloração, e se você pegar toda essa produção, eu falei da térmica, porque assim, é um horror de caro para você manter uma chapa do McDonald's ligada, porque é eletricidade que aquilo funciona. Eletricidade? Não. Algumas são a gás e apesar da fita, e é muito consumo. O consumo daquilo é muito alto. Então, não é o tipo de chapa que você consegue sustentar ligada durante todo o tempo, porque ela precisa estar quente a todo tempo. Não é o tipo de chapa que você pode sustentar ligada e vender 2, 3, 4 hambúrgueres por noite, 20 hambúrgueres por noite. Não, você falha se você não conseguir produzir tanto assim. Você está entendendo que o McDonald's ele precisa de uma campanha publicitária que abranja toda e qualquer McDonald's do país inteiro, do mundo inteiro, para que as pessoas saibam exatamente o que elas vão encontrar, quanto elas vão pagar, em quanto tempo elas vão receber aquilo. Portanto, os aplicativos eles são extremamente, imensamente funcionais no sentido de conseguir dar escoamento a toda essa produção. Então você não consegue sustentar o McDonald's existindo no planeta se você não conseguir vender hambúrgueres o suficiente para sustentar toda a cadeia que compartilha o custo de marketing, que compartilha o custo de produção, que compartilha o custo de logística, que compartilha o custo de manutenção de todas as lojas ativas. Ou seja, para que o McDonald's sobreviva, ele não pode parar de vender. E mesmo com toda essa necessidade, eles não foram lá falar a besteira que o Madeiro foi e falou publicamente, que tem que morrer as pessoas mesmo para o negócio não fechar. E eles estão, de certa forma, funcionando ainda no meio dessa pandemia, dadas todas as precauções que eles podem tomar. Perceba, por que eu expliquei tudo isso? Porque se tem um McDonald's que não pode deixar de vender hambúrguer, também tem um monte de fábrica de boneca que não pode. Também tem um monte de fábrica de perfume que não pode. Também tem um monte de fábrica de roupa que não pode. Também tem um monte de fábrica de um monte de coisa que também não pode parar. E você também tem um monte de lojas de shopping, agora todas lascadas. Mas em momentos de não pandemia, você tem infinitas lojas que não podem deixar de vender, senão elas falem. E não adianta você dizer que essa loja ela vai vender muito somente num dia específico do ano, que é entre 20 e 23 de dezembro. Não. Você precisa ter essa venda distribuída ao longo do tempo. Logo, ao longo do ano, nós precisamos distribuir determinadas datas comerciais. Veja, o objetivo do nosso vídeo é você entender a diferença de uma data especial e de uma data comercial. Ao longo do ano, você precisa distribuir determinadas datas comerciais. Essas datas comerciais são Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Professor para ele ganhar uma maçã lá, ou uma caneta ou alguma coisa. Você tem Natal, você tem Páscoa. E ao longo do ano, sempre naquele mês que é bem bosta para o comércio, sempre naquele mês que os caras de shopping se lascam porque ninguém compra, você tem que inventar alguma data para colocar aqui. Tudo bem? Uma dessas datas é o Dia dos Namorados. E você pode dizer, não, Fausto, a Dia dos Namorados ela é uma data especial porque ela é comemorada no mundo inteiro. Sim, ela é comemorada no mundo inteiro no dia de São Valentim, que, se não me engano, é em fevereiro. Não lembro exatamente que dia, mas se não me engano é dia 14 de fevereiro. Procurem aí quem foi São Valentino. Numa época em que o imperador romano proibiu casamentos. Muito a lá Esparta, né? Você proíbe os casamentos porque o soldado ele não pode ter medo de morrer, ele não pode ter medo de deixar esposa e filha, ele não pode ter apego à vida, ele tem que lutar. Então eu proíbo os casamentos para que as pessoas se dediquem, para que os homens se dediquem ao exército e ao país. E na época
a religião das pessoas e a moral religiosa das pessoas impedia que elas transassem sem casar, por exemplo, porque elas consideravam aquilo uma coisa muito importante. Então era como se Deus exigisse o sacramento ali do casamento e o imperador não estivesse permitindo que as pessoas se casassem. Eis que esse Valentino aí, ele foi um padre ou bispo, ou alguma coisa que eu não lembro que ele era, mas ele fazia casamento às escondidas. Para quê? Para que as pessoas apaixonadas pudessem transar sem que elas fossem pro inferno por fornicação. Esse cara ele foi descoberto por Cláudio, se eu não me engano foi Cláudio II, e ele foi morto por isso, ele foi punido com a morte por isso, e a morte dele aconteceu no dia 14 no dia dos namorados aí no mundo todo, que não é o do Brasil. Se eu não me engano, no dia 14 de fevereiro, procurem aí no Google para ver se eu não tô falando besteira. Esse cara foi morto e a partir de então e depois de muito tempo, com um objetivo comercial, ninguém faz isso por paixão ao Valentino. As pessoas não sabem nem quem ele é. Mas quando você fala de Valentine's Day, quando é o dia Tem gente que acha que Valentine's é namorado e na verdade é mesmo, porque as pessoas se apropriaram dessa palavra. As pessoas se apropriaram da palavra. E Valentino, que é o nome do cara que casava as pessoas escondidas, se tornou o santo dos namorados. E no dia da morte dele é comemorado o Dia dos Namorados no ano inteiro. E por que no Brasil a data comercial, Valentine's Day, Dia dos Namorados, por que no Brasil essa data não acontece em fevereiro? Porque o que é que as pessoas estão fazendo em fevereiro? Elas estão pulando carnaval. No carnaval, todo mundo gasta todo o dinheiro que tem na fantasia e o comércio não está ruim no mês de fevereiro. Tudo bem que às vezes cai em março, mas mês de fevereiro não é uma época em que o comércio está fraco e que você precisa lá dar um gás nele. Logo, no Brasil, houve uma mudança estratégica. Aliás, quem fez isso, se eu não me engano, foi o pai do Dória. A gente acha que o Dória é esse self-made man aí, mas o pai dele, ele teve essa sacada, essa jogada de falar, não, o Dia dos Namorados, ele não tem que ser no dia de São Valentino, ele tem que ser no dia de Santo Antônio. E é isso que o dia de Santo Antônio, se eu não me engano, era dia 13, se eu não me engano, tem que procurar aí na Wikipédia ou no Google ou na internet. Se não me engano, era dia 13, mas no ano em que essa data foi estabelecida, dia 13 caía numa segunda-feira. Ora, se você vai fazer uma data comercial, Dia dos Namorados, para quê? Para ativar o comércio, para a namorada comprar um perfume para o namorado comprar uma calcinha para a namorada, para os shoppings não falirem, para as lojas não fecharem, para o McDonald's não deixar a carne congelada dele estragar. Se você vai fazer uma data comercial, você não pode colocar essa data comercial numa segunda-feira. Mas para que pegasse aquela coisa lá, para que pegasse a ideia de que seria no dia de Santo Antônio, porque afinal de contas é o santo casamenteiro, é aquele que proporciona o amor na vida das pessoas. Então no ano de 1949 a gente vai falar que vai ser no dia 12, domingo. Por quê? Porque é um dia antes de Santo Antônio. Aí você fala, nossa, por respeito ao dia de Santo Antônio? Não, porque um dia antes do dia de Santo Antônio caiu no domingo. E isso pegou. E até hoje, dia 12 é o Dia dos Namorados. Para casais realmente apaixonados e que realmente gostam de compartilhar o seu amor e manifestar o seu amor dessa forma, essa é uma data linda. Por quê? Porque você tem desculpa para ver a pessoa e você tem desculpa para trocar uns presentinhos ali e se encontrar, porque afinal de contas, Dia dos Namorados são de pessoas ainda não casadas, que não moram juntas e que encontram no Dia dos Namorados um motivo para largarem tudo que estão fazendo e se encontrarem. Olha, chefe, eu preciso ir embora mais cedo porque é Dia dos Namorados, eu preciso comprar o presente. Olha, mãe, eu preciso encontrar lá o Zeca, mas me dá um desconto, deixa eu sair, pelo amor de Deus, é Dia dos Namorados. Então as pessoas têm nessa data uma data comercial que faz com que elas se encontrem. Porém, essa data comercial, ela faz mal emocionalmente para muita gente. Por quê? Porque muita gente não encontra nessa data comercial uma data especial. E dia 12 de junho é o dia de você abrir o Facebook e ver um monte de postagens. Estou aqui namorando com a minha cerveja, estou aqui namorando com o meu setup do computador. Percebe?
percebe? E é engraçado, porque redes sociais é um negócio meio complicado, porque aquilo que é um achievement, aquilo que é uma realização, aquilo que é uma superação na vida do outro pode ser uma coisa banal, e na vida de um terceiro pode ser uma ostentação que o machuca. Então perceba, imagina que eu trabalho e o meu orçamento vive apertado e é um perrengue eu pagar a escola, a faculdade, aluguel, telefone, internet, e nunca me sobra nada, e eu passo 2, 3, 4 meses sem conseguir comprar uma pizza ou uma feijoada. E aí eu finalmente consigo aquela feijoada. Nesse dia eu quero tirar uma foto e eu quero postar para compartilhar a minha alegria. Só que essa alegria, ela é sua. Ela é sua, porque as coisas especiais, elas são especiais só para você. E aí quando você posta aquela feijoada na internet, você vai ter um grupo de pessoas que vai olhar e vai e pode até gostar de você, mas vai olhar com um pouco de pena, do tipo, olha uma coisa banal sendo vista como uma coisa extraordinária por uma pessoa que acha que tá abafando. E vai ter um outro lado que vai se sentir oprimido. Você pode achar que eu tenho uma visão muito pessimista da humanidade, mas eu duvido que você consiga me provar que eu estou errado. Vai ter um grupo muito grande de pessoas que não tem simplesmente a oportunidade de comer feijoada nenhuma vez a cada 3 meses. E essas pessoas, elas vão olhar e vão te achar nojento porque você ostenta, porque você faz as coisas só porque você quer mostrar para os outros, porque você faz as coisas só porque você quer um biscoito. Percebe que, portanto, as datas especiais e as ocasiões especiais, elas são especiais para você e no máximo para as pessoas que de fato compartilham com você essas alegrias. Então, se eu tinha um sonho de conhecer um determinado lugar no Japão, eu posso até colocar no Instagram, eu posso até colocar no Facebook, mas se eu quiser realmente ter o retorno esperado ao compartilhar momentos de alegria, eu tenho que compartilhar com as pessoas que sabem exatamente o que aquela viagem representava para mim. Então eu terei que compartilhar com as pessoas da minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu tenho que são especiais, e eu vou compartilhar com ela o quanto foi especial, porque elas conhecem a representatividade e o valor simbólico de uma feijoada ou de uma viagem. E é por isso que me incomoda um pouco entrar dia 12 e vir assim uma série de posts numa tentativa desesperada de demonstrar felicidade ou contentamento com o estado que você tem, seja ele qual for. E aí aquelas coisas que são realmente especiais, elas ficam imperceptíveis ali no meio, e aí eu me sinto privilegiado de conhecer algumas pessoas o suficiente para saber, cara, essa família, ela tá compartilhando realmente um momento de confraternização e de união e de troca de amor. Mas são casos raros, porque são as pessoas que eu conheço. Bom, quando eu digo que a cultura luta contra o amor, uma das coisas que ela faz é justamente isso, é dizer que existe uma cartilha para o amor. Então você tem uma união de shopping centers, você tem uma união de comerciantes que precisam fazer os seus negócios e as suas lojas e as suas cadeias de produção funcionarem da mesma maneira que o McDonald's não pode parar. E aí eles começam a ditar uma regra, ditar um comportamento de como é que se demonstra amor, porque afinal não é só de sorriso, não é só de beijo, não é só com um beijo que se demonstra amor. Se eu não me engano, pesquisem aí se não foi exatamente esse o slogan do primeiro Dia dos Namorados. Afinal de contas, não é só com um beijo que se demonstra amor. O que eles disseram com isso, com essa mensagem? Você pode beijar? Pode, mas você tem que dar um perfume também. Você tem que dar uma calcinha também, você tem que dar uma roupa legal. Porque o amor também se prova dessas formas. Então, esse momento ele é complicado, por quê? Porque aí você tem a cultura dizendo que a pessoa que é rica, ela ama mais, e a pessoa que é pobre, ela ama menos. E você vai ter pessoas que vão ter vergonha de dizer que são pobres, então o que elas dirão? Que elas não se importam com essas datas, ou então que esqueceram, e aí elas serão vistas como pessoas que tratam o amor com descaso. Então, ao seguir uma cartilha de como o amor deve ser e de como as datas especiais devem acontecer, o que você traz para si? Você traz
a classificação do sentimento amor de acordo com notas. E aí você ainda gera uma competitividade em relação a quem ama mais do que quem, porque o presente que a amiga ganhou foi o melhor do que da outra amiga. Se fosse amiga de verdade, não enxergaria o amor dessa forma. Mas você tem competição. Vamos mudar de canal e vamos torcer para não perder muitos quadros. Esse é o meu lugar favorito em todo o BDO. Esse é o lugar que eu mais gosto do mapa. Essa aqui é a ilha de Ilia. Perceba, as pessoas então, elas abrem mão das datas especiais que elas poderiam ter, porque as datas especiais elas poderiam ser diferentes para cada casal. Poderia ser o dia em que eles primeiro se viram, poderia ser o dia em que eles primeiro começaram a se falar. Poderia ser o dia em que eles se propuseram amor eterno, por exemplo. A data especial de cada casal poderia ser somente deles, mas aí além dessa data, além da data de casamento, além da data de namoro, além do aniversário, e tudo isso envolve presente, você ainda tem mais uma data em que a pessoa que realmente ama, ela tem que demonstrar aquilo, e ela demonstra aquilo dessa forma, comprando presentes, porque afinal de contas não é só com um beijo que se prova amor. Seguindo esse meu mesmo raciocínio, eu acho uma coisa muito tóxica o quanto determinados casais eles conseguem avaliar o quão boa é a vida do outro de acordo com aquilo que eles publicam, aquilo que eles mostram ser. E na verdade você tem que saber bastante a diferença entre a sua vida amorosa particular e a vida pública que você vive, principalmente se você trabalha numa estrutura social muito engessada. Você tem que ter a sua máscara social e você tem que ter a sua imagem pública, porque afinal de contas nós vivemos numa sociedade burra e preconceituosa e que acredita em conto de fadas. Então, a nossa cultura, ela não está evoluindo, está mudando muito. Cada vez mais a gente se enxerga como seres humanos. E cada vez mais a gente se respeita como seres humanos. Mas até bem pouco tempo atrás, a pessoa não podia ser humana. A mulher, ela não podia ter desejo sexual. A mulher, ela não podia querer ter vários namorados. O homem, ele precisava ser sempre másculo e sempre alfa. E as pessoas, elas acreditavam em virtudes e valores morais que não têm o menor cabimento. Isso daqui me levaria para um outro discurso muito longo a respeito da monogamia e da poligamia, da monogamia não ser uma coisa natural e sim cultural, e embora ela possa ser um acordo entre duas pessoas, embora possa ser uma coisa muito respeitada e que leve à felicidade e à satisfação, ela não é natural, não é um comportamento natural do ser humano. E a gente já deveria ter aprendido a lidar com isso há muito tempo, e a gente deveria ter chegado num ponto em que você encontrar uma pessoa ao ponto de gostar tanto dela e amar tanto e respeitar tanto e querer tanto bem da pessoa, que você se dispusesse a abrir mão de se relacionar com qualquer outra pessoa que fosse para dar exclusividade a ela, já que você chegou num ponto em que a intimidade, a confiança, a cumplicidade, a amizade que vocês têm supera a atração sexual que você pode vir a ter por terceiros, que com certeza tem, mas que isso é suprimido. Perceba que toda vez que você chama uma menina de vagabunda porque ela terminou com um cara e já estava com outro, toda vez que você chama um cara de corno porque ele mal terminou e a namorada dele já está com outro, você entra primeiro nessa brisa de acreditar no ser humano puro, que não existe, porque todos nós somos frutos de números distintos, e você tira o respeito que você deveria ter a respeito da individualidade e da privacidade da vida particular de cada um. Por que eu estou dizendo isso? O meu feed ele tá simplesmente inundado, e é engraçado, porque assim, antes que você me julgue, né, você tem que ver os amigos aí que você tem. Não, eu adoro todos os meus contatos. Desde que eu abri o canal e eu coloquei o Facebook como meu meio de contato com o público, eu adotei um procedimento. Tudo que eu posto, eu assumo como público, e eu acho que eu posso compartilhar com qualquer tipo de pessoa, não importa quem ela seja. E eu aceito todo tipo de pessoa, e eu não bloqueio nem silencio ninguém.
Por quê? Porque as redes sociais, elas são uma ótima forma de você achar que você está completamente certo e que todos os seus amigos estão certos, e porque todo mundo pensa a mesma coisa, só vocês são os donos da verdade. Por quê? Porque o algoritmo do Facebook e das outras redes sociais, eles funcionam dessa forma. Você vai dando like naquilo que você gosta, você vai excluindo as pessoas que você não gosta, e você vai cada vez mais formando uma bolha, e quando você vai ver, todo mundo que está na sua bolha acredita em terra plana, e se todo mundo acredita nisso, não faz o menor sentido a Terra ser redonda, se afinal de contas você é legal, todos os seus amigos são legais e todos eles acreditam na Terra plana. Eu busco, então, nunca silenciar ninguém. E por quê? Porque assim eu consigo ver o mundo através dos olhos de diferentes pessoas. E eu achei impressionante o quanto essa semana estava todo mundo enxergando enxergando o Castanhari, e o quanto ele foi filho da puta num comportamento que ele teve, e não sou eu quem vai contar para vocês aqui o que acontece. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que por trás da nossa vida pública, a gente tem uma vida particular que a gente não revela para as pessoas. Dentro de você, você pode ter sentimentos que você nunca pode compartilhar com ninguém. E existe uma grande sacada aí que eu quero que vocês entendam. E eu não, na verdade, pode ser que eu leve o raciocínio para uma realidade completamente diferente da dos três lá. O problema é que o amor, ele não acontece. O amor, a fidelidade, a união, ele não acontece porque as pessoas têm valor, porque as pessoas têm vergonha, ou porque as pessoas são corretas. Então, para mim, é bem estúpido, desculpa usar essa palavra que é um pouco agressiva, mas para mim é bem estúpido ver uma pessoa falando: eu procuro um homem sério, eu procuro uma mulher séria, eu procuro uma mulher fiel, eu procuro um homem fiel. Ora, o que vai fazer a fidelidade não é o valor que a pessoa tem, e sim o interesse que ela tem em ser fiel, porque ela está apaixonada e ela está ligada emocionalmente com a pessoa com a qual ela se conectou. Ou seja, se você é esposa feliz, se você é marido feliz, é fiel, você pode ser fiel porque você encontrou no seu cônjuge, alguém em quem você ama. E se você tivesse sido forçado a casar com aquela pessoa lá que você não gostava, mas que vivia dando em cima de você, e que sua mãe, sua tia, sua avó falava: casa com essa menina, porque é uma boa pessoa, talvez você fosse a pessoa mais infiel do mundo. Por quê? Porque você teria instintos contra os quais você teria que nadar e não conseguiria, talvez. E se conseguisse, seria muito infeliz. Então eu prefiro uma pessoa sem valor, feliz, do que uma pessoa com valor, não sei se vocês estão entendendo a minha analogia, infeliz a vida inteira porque tem que obedecer a um conjunto de regras sociais que dizem que a mulher precisa ser recatada, comportada, fiel. Não, eu quero que a mulher seja feliz. Se ela precisa ser vagabunda, para isso que seja, mas que seja feliz. Porque a gente vive uma vez só, a nossa vida é muito valiosa para você jogar no lixo só por conta do que as pessoas pensam. Então, tenha a sua imagem pública no seu ambiente de trabalho, tenha a sua imagem pública muito bem cuidada na sua faculdade, tenha a sua imagem pública no seu lugar de trabalho, mas não se escravize a sua imagem pública e viva no âmbito particular, no âmbito privado, em função da sua felicidade, em função do amor. Viva a sua vida amorosa de verdade. Tem um vídeo aqui antigo em que eu falo sobre o caso de uma pessoa. Num desses vídeos em que eu falo sobre racismo e que eu falei sobre uma pessoa, uma mulher negra que eu conheci, e ela tem um histórico de um trauma, e na história dela, a primeira vez em que ela percebeu o racismo foi quando ela conheceu um amiguinho na escola, aliás, o amiguinho de infância dela, que sempre estudou com ela durante todos os anos da infância dela, quando começou a bater aquela puberdade, aquela pré-adolescência, começou a dar aquela coceirinha, eles se apaixonaram perdidamente. E foi o primeiro amor da vida dos dois, e eles estavam muito felizes, até que ela notou que ele não se manifestava em público na escola, e que ele a evitava, e que ele fazia de tudo para não transparecer e para não dar a entender que eles tinham alguma coisa na escola. E quando ela colocou ele na parede com 13, 14 anos, quando ela colocou ele na parede e falou: escuta, por que você finge que a gente não tem nada? Ele, honestamente, sinceramente, ele deixou escapar que é porque ele estava com vergonha pelo fato dela ser negra, porque encheriam o saco dele porque ele é branco. E essa história marcou a menina para sempre. E ela falou: foi a primeira dor que eu senti, e foi a primeira vez em que eu sofri tanto porque ele foi racista. E eu não nego que ele tenha sido racista, mas na verdade eu acho que ele foi coitado também,
talvez por imaturidade, mas ele foi muito mais coitado do que racista. Porque se ele fosse de fato racista, ele não teria se apaixonado por ela, e ele não a amaria, ele não faria de tudo para continuar com ela. O problema é que o amor que ele tinha por ela, na adolescência a gente é imbecil, a gente quer agradar o rebanho, a gente quer agradar a manada, a gente quer agradar o grupo. Então, a nossa imagem é muito importante, ficar bem na fita com os amigos é muito importante. Então, para nossa autoestima é muito importante o julgamento que vão nos dar em relação à pessoa com quem a gente consegue se relacionar, né? Então, você vai querer a menina legal, que você adora e que é feia, que dói, ou você vai querer aquela menina nojenta, que é a mais cobiçada por todos? Do mesmo jeito que tá todo mundo no servidor querendo o PEN, que é pra ficar mais forte do que o coleguinha, porque o mob basta um tete, as pessoas elas também se conectam por interesses sociais. E naquele momento, a vida pública dele era mais importante do que a vida amorosa. Ficar bem na fita com os colegas era mais importante do que ser feliz. E eu falei, esse rapaz, ele foi tão vítima do racismo quanto você. Do racismo estrutural na sociedade, que abrange toda a sociedade, mas ele foi tão vítima quanto você. Porque assim como você, ele foi privado do amor da vida dele naquele momento, porque ele gostava de verdade. E quando a gente conversou sobre isso, ela começou a desenterrar memórias do quanto ele sofreu pelo fato dos dois não poderem ficar juntos. Percebem o que eu estou dizendo? Que amor é uma coisa dificílima de acontecer. Amor é uma coisa dificílima de acontecer. E às vezes acontece numa situação social desfavorável, em que a pessoa que de repente você passa a amar é casada, em que a pessoa que de repente você passa a amar tem um ex-namorado, e às vezes calha desse ex-namorado ser um grande amigo seu. Existe gente que faz sacanagem, existe talarico, filho da puta no mundo, é claro que existe. O problema é você julgar todo mundo como sendo assim, sem saber a verdade por trás das fofocas, e sem ter informação suficiente, e ninguém tem informação o suficiente, porque a vida particular do Castanhari e da menina que ele pegou e do amigo deles não diz respeito a ninguém a não ser aos três. A não ser aos três. Então pode estar sendo muito bom ou pode estar sendo muito ruim para a imagem pública, de um deles ou mais deles. Isso pode fazer a vida de um disparar publicamente, a vida do outro se afundar publicamente, mas aí já estamos falando de marketing e de imagem, certo? Aí é tipo o Whindersson e a menina lá. A gente está falando de carreiras, não estamos falando de amor mais. Quando a gente fala de amor, quando você tem a sorte de encontrar isso, é um desperdício você deixar essa oportunidade escapar por entre os seus dedos, só porque a sociedade acredita que as pessoas deveriam ter um determinado tipo de comportamento e porque não achariam legal que vocês fossem um casal. Não sei se eu estou conseguindo passar bem a mensagem que eu estou querendo dizer. Bom, no fim das contas, eu dei toda essa viagem, vou precisar mudar de canal de novo e não vou conseguir entregar as caixas que eu preciso entregar. Mas no fim das contas, todos esses devaneios aqui, essas reflexões foram... não perca tempo buscando pessoas de valor. Não perca tempo buscando pessoas que não traiam, que não desejem outra pessoa. Não fique perdendo seu tempo procurando pessoas que tenham vergonha na cara, porque na verdade ninguém tem. Na verdade todo mundo é regido por instintos e às vezes esses instintos eles são suprimidos por um sentimento muito maior de amor que faz você abrir mão de determinadas coisas em prol de outras. Então, preocupe-se em cativar ao máximo aquelas pessoas que você de fato quer ter por perto. E permaneça perto dela somente se esse sentimento for recíproco o suficiente para que você se mantenha feliz. Entendeu o que eu disse, não? Se você ama tanto uma pessoa a ponto de fazer qualquer coisa por ela, fique apenas se houver reciprocidade, porque senão você vai se enterrar demais. Você vai se enterrar demais em fazer e fazer e fazer, e não vai ter retribuição nenhuma. E aí você pode cair no engano de achar que você não é merecedora dessa retribuição, ou merecedor dessa retribuição, quando na verdade você simplesmente não teve a sorte ainda de encontrar uma pessoa que lhe é recíproco.
Perceba que pouco tem a ver com o seu valor, tem a ver com aquilo que você desperta no outro. E quantas pessoas não passam pela vida se sentindo inadequadas, insuficientes, desagradáveis, porque elas não tiveram a sorte de encontrar em sua caminhada alguém que sentisse por ela, que tivesse por ela reciprocidade naquilo que ela demonstrava sentir. Eu me perdi no meio do vídeo. Agora, só para não deixar esse ponto aqui intocado, e ele deveria ter vindo antes e eu me esqueci, agora já está completamente fora de contexto. No Japão tem uma coisa que eles chamam de retorno. Quando uma pessoa faz uma coisa muito boa para você, você tem por obrigação retribuir a ela. Não tem aquela coisa que vó fala, se alguém te der alguma coisa, você nunca devolve o potinho vazio. O que é nunca devolver o potinho vazio? Se a pessoa te der um bolo, você tem que dar um bolo para ela. Se a pessoa te deu comida, você tem que devolver alguma coisa. É de mais ou menos igual o valor em retribuição àquilo. Então, isso leva a uns ciclos intermináveis no Japão que faz com que as pessoas evitem ao máximo se darem presentes. Então, se eu vou viajar e peço para o vizinho cuidar das minhas plantas e regar as plantas todo dia, ele pode fazer isso e eu posso voltar com um presente para ele. Olha, obrigado por você ter regado as minhas plantas, eu dou um PlayStation 5 pro cara. Ele vai achar que aquele PlayStation 5 é dinheiro demais por ele ter regado as minhas plantas. E o que ele vai fazer? Ele vai me dar um smartphone. E aí eu vou pegar um smartphone e eu vou achar que foi troco demais pelo PlayStation que eu dei pra ele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma torradeira pro cara. Você tá vendo que assim, a gente tá gastando dinheiro com um monte de coisa que a gente não precisa e tá ganhando um monte de coisa que a gente não precisa só porque a gente se envolveu numa relação de presentear e ser retribuído que nunca tem fim. Os japoneses, então, eles são muito receosos em começar esses ciclos de presente. Por quê? Porque esses ciclos, no fim das contas, eles não são bons pra ninguém. Então, o que o japonês dá pro outro? Mexerica, porque aí é safe, porque não tem que devolver. Você ganha uma mexerica, você não fica em dívida, então você vai lá dar uma fruta pra pessoa, porque se você der uma maçã, isso é caro. Se você der enfim, kiwi pra pessoa, então... Onde eu quero chegar? Perceba que você tem que ter datas especiais, mas não é inteligente se escravizar por datas comerciais. Você já parou para pensar no custo-benefício de uma família grande no Natal? Todo mundo tem que dar presente para todo mundo, porque afinal todo mundo é importante para todo mundo. Então, assim, você pega o seu 13º e gasta tudo de presente. No final das contas, você também ganha um monte de presente, só que aqueles presentes que você ganha nunca era exatamente aquilo que você queria. E às vezes a pessoa gosta tanto de você que ela te dá o fodendo Presto Barba mais caro da farmácia. Sendo que, na verdade, você precisava só de um barbeador simples. E se você fosse comprar, você compraria um barbeador muito simples. Então, quanto mais amorosa e quanto mais calorosa e quanto mais generosa é a família, mais todo mundo junto perde dinheiro. Porque todo mundo dá presentes mais caros do que e ganha presentes mais caros do que compraria para si. Então, no final das contas, você olha para as coisas que você ganhou e se pergunta, eu gastaria nisso? Então, será que não seria uma coisa inteligente se nós, aos poucos, dentro das nossas próprias bolhas e dentro das nossas próprias redes, a gente conseguisse transformar as datas comerciais em datas especiais? E colocar como regra que a gente não vai ficar trocando esse tipo de presente. Aí você fala, não, Fausto, mas aí você demonstra desamor e descaso e falta de preocupação. Eu jamais faria isso. Sim, para você ver como, novamente, a cultura, ela luta contra o amor. E cada vez mais você tem menos famílias querendo se reunir no final do ano. Por quê? Porque o orçamento cada vez mais apertado impede que você saia comprando presente para todo mundo. Então, o que você faz? Esse ano eu não vou, ou então a gente vai fazer só aqui para a família mesmo. E aí você vai evitando cada vez mais o convívio social, porque veio um pai do Dória, porque veio alguém dizendo que quando você se reúne, você tem que fazer determinada coisa, tem que ser em determinado lugar e que você tem que gastar determinada quantia consumindo determinada coisa. Percebe? O quanto pessoas que trabalham na Vila Olímpia, elas deixam de sair porque elas acham que quando elas vão sair tem que ser pro Outback. Agora não mais, né? Agora a gente está em quarentena. Mas o quanto deixa de ser feito simplesmente porque as pessoas acham que tem um padrão que precisa ser seguido e se você estiver abaixo desse padrão, então é porque você não ama o suficiente, você não é amigo o suficiente ou você não se preocupa o suficiente.
Então, talvez a dica não a dica, porque quem sou eu para me meter na vida de alguém? Mas talvez o ponto de reflexão seja: não deixe a cultura lutar contra o amor de sua vida. Não deixe datas comerciais ofuscarem as datas que te são de verdade especiais. E não permita que a imagem de vida pública interfira na sua vida amorosa particular. E na sua vida amorosa particular, você pode ter o país inteiro enchendo o saco no seu feed, dizendo que você é um talarico desgraçado. Só você, seu amigo e a sua namorada sabem da vida de vocês, porque afinal de contas a vida de vocês é particular e só lhes diz respeito. E se vocês estão usando isso para levantar relevância e gerar relevância em seus respectivos canais, aí vocês estão sendo bastante espertos e tomara que dê certo. Se alguém se beneficia desse tipo de especulação, se tem uma ex de um youtuber famoso que se beneficia de uma determinada exposição, eu acho que isso indica muito mais uma pobreza cultural da nossa massa do que um comportamento errado da pessoa. Quando o Felipe Neto ele descobre que fala mal do outro da view, a gente tem uma pessoa inteligente e a gente tem uma sociedade meio esquisita, né? Que deveria se interessar com outras coisas que não escutar uma pessoa por horas, todos os dias falando mal de alguém. Fica a reflexão. Espero que seja útil e grande abraço.